Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Capital Empreendedor, aqui na TV Capital, canal 9.1, a nossa emissora de televisão que tem alcance aqui em Cuiabá, Rondonópolis e os 11 municípios da Baixada Cuiabana. E é claro que é sempre um prazer te receber aqui e contar com a sua participação aqui conosco. Hoje eu estou substituindo nosso apresentador Rodrigo Santos, mas é por uma boa causa. Nós estamos aqui recebendo um convidado diretamente de Brasília e nós temos o maior prazer de estar aqui recebendo Frederico Tomé. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Fernando, pelo convite, pela abertura das portas. Foi uma coincidência. Eu acho que tudo não é por acaso, né? Exatamente. Eu vim fazer um trabalho profissional, uma coisa rápida, e um amigo me contactou e falou, consegue fazer um podcast? Foi tudo muito rápido, vamos lá, vamos ver o que vai sair. Coisa boa. Quero agradecer também esse amigo também, que é amigo nosso querido irmão Fernando, lá da Sorpan, tá aqui acompanhando com a gente nosso podcast, que fez essa ponte, essa conexão maravilhosa, que eu tenho certeza que com a história do Frederico vai também te tocar de alguma forma, e ele vai contar aqui um pouquinho pra gente da carreira profissional dele. Você presta muita atenção, envia esse episódio desse podcast para alguém que você queira compartilhar, dar instruções sobre tudo que você vai ver aqui da vida profissional dele, porque eu tenho certeza que você vai ajudar outras pessoas, porque talvez está vivenciando algo que ele viveu, que ele vai contar aqui. Então já compartilha com conhecidos, com amigos, curta, comente, interaja junto com a gente, que eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Frederico, a gente quer te conhecer um pouco mais. Conta um pouquinho quem que é o Frederico. Eu falo que a minha vida é um mosaico, Fernando. Mas eu sou um simples padeiro. Mas a gente quer saber quem que é esse padeiro, como que chegou até... Quem é essa pessoa? Quem é esse Frederico hoje, com 42 anos, uma pessoa já mais madura, menos impulsiva, mais tranquilo em alguns pontos, pai de 2 filhos, casado... Muito bem casado. Coisa boa. Minha esposa Vívia, eu falo que é meu porto seguro. Como que é o nome dela? Vívia. Vívia, um abraço, Vívia. Eu falo que a minha trajetória é muito interessante. Eu venho do mundo da carne, minha família toda mexia com carne. Sou formado em fisioterapia, não exerço a profissão. De certa forma exerço, eu faço massoterapia em pão hoje, né? E pizza. Em 2006 eu resolvi mudar um pouco o segmento e montei, sem nenhuma experiência, buscando informação, uma padaria. Talvez a pessoa que me ajudou não está aqui mais, já faleceu, um grande amigo chamado Duda. Ele que foi o cara que abriu a porta de um moinho para mim e me ensinou, através de uma outra pessoa, que me ensinou a fazer pão. Eu aprendi a fazer pão em 2 dias. Eu tive que aprender a fazer pão e voltar para tocar a minha padaria que eu tinha montado sem saber fazer pão. E era só você? Tinha mais pessoas te ajudando? Óbvio que no começo é tudo muito complicado. Era eu e mais 2 funcionárias, e ali eu fazia, eu entregava, e eu fui pegando um nicho de mercado numa cidadezinha, que é a minha cidade natal. Hoje eu resido em Brasília, mas eu moro, eu tenho residência e morei por quase 40 anos em Angatuba, uma cidade pequena do interior de São Paulo. E veio todos esses desafios, né? Então, de 2006 a 2010, eu fui basicamente um dono de padaria. Esse mesmo dono que aprendeu a mexer com máquinas, porque não tinha recurso financeiro e mão de obra. Então, eu tive que aprender. Eu sempre fui muito proativo. Eu sempre buscava informação, eu nunca fiquei esperando. Então eu aprendi a mexer com máquinas, eu aprendi a mexer com pão, eu aprendi a fazer as coisas, e aquela arte do pão. Em 2010 eu comecei a ler sobre fermentação natural. Foi quando virou um pouco a chave. Mas o que levou a essa curiosidade? Levou justamente porque eu nato, isso já é do meu ser diferente. Não, não ficar com a mesma coisa há muito tempo, ser hiperativo. Então eu gosto de buscar coisas novas, eu não gosto de ficar no mesmo local. E eu via que a panificação ela vinha e ela ia passar por mudanças. E mudanças essas que estavam no passado.
Porque, ao contrário do que todo mundo pensa, nós não estamos inventando nada do que o pessoal fala hoje de fermentação natural e autólise e pães especiais. Tudo isso já era feito pelas nossas avós. E aí eu volto um pouco, abro um parênteses na minha história. A minha avó, eu já fazia pão com ela quando criança, a minha avó materna. E ela falava, eu gosto que o Frei, ela me chamava de Frei, eu gosto que o Frei venha fazer comigo porque os pães saem melhores. Olha aí. Eu nunca entendi aquilo. Uns vão falar que é mão boa, outros vão falar que é o dom. Eu não, eu fui entender que aquilo ali é ciência. Por que eu fazia os pães que eu ajudava ela a fazer ficavam melhores? Porque ela já era uma senhora idosa e ela sovava menos a massa. Ela não tinha força para sovar a massa como eu, criança, com toda aquela força. Então a massa mais sovada, automaticamente ela vai dar um melhor pão. Olha aí que estratégia. E aí, só que eu não sabia nada disso. Então eu nunca parei para pensar, eu só sovava a massa para ela e eu usufruía de comer o pão depois de pronto. Isso eu fui descobrir quando eu montei minha padaria. Então, quando você começa a entender um pouco mais, a buscar mais informações, aquilo começa a desenvolver. Né? Pois bem, 2010 eu comecei a falar sobre fermentação natural, todo mundo me chamou de louco. Você está louco, isso é coisa do passado, isso é ultrapassado, isso não tem futuro. O futuro agora é industrialização, é materiais processados, é pães feitos em 2, 3 horas. Eu falei, não, o futuro está no passado. E prova é que o negócio começou a ganhar corpo, as pessoas começaram a entender um pouco mais de saudabilidade, querer um alimento como fonte de vitalidade, porque um pão que ele é produzido seguindo o processo da fermentação natural, ele tem muito mais recurso, muito mais nutriente, muito mais benefícios à saúde. E nessa brincadeira eu comecei ali a dar meus pitacos como mestre padeiro. Os anos se passaram, eu tive convite de algumas empresas fora do país, nacionais e internacionais, para estar startando máquinas, e isso foi que me deu a honra de conhecer todos os estados, com exceção do Amazonas e do Acre. Startando máquinas. O que é startar máquinas? É justamente, a pessoa vai lá, compra uma máquina e ela não quer ter o trabalho de ler um manual, uma coisa, ou dar um treinamento para os seus funcionários. Eu ia lá e era designado isso daí, mesmo tendo padaria. Sim. Isso vamos estar falando ali 2014, 2015. E eu comecei a conhecer várias produções. Produção que eu falo de produção de padarias, indústrias. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. Aí eu notava que eles tinham problemas que eu conseguia resolver, porque eu já tinha sofrido aquilo no passado, com a minha pequena padaria, que foi meu laboratório. E ela se tornou grande, como todas as indústrias. Numa cidade de 23 mil habitantes, eu produzia 15 mil pães por dia. Uau! Então, vamos falar que naquela época, 2012, 2010, 2012, Angatuba devia ter 16 mil habitantes na área urbana. Eu só entregava na área urbana, então eu quase colocava um pão na mesa de cada pessoa. Meu Deus do céu. Então eu tinha essa experiência do que era um crescimento, do que era toda a dificuldade de uma empresa. Então eu consegui conciliar muita coisa. Você viveu isso, né? Sim. Isso sempre é panificação na minha vida. Em 2019, numa das feiras que teve em São Paulo, eu fui convidado para ser jurado de um concurso que ia se iniciar, um concurso de pizza. Eu olhei aquilo e falei, não, eu não posso ser jurado, porque eu não provei que eu sei fazer pizza. Como que eu vou julgar alguém que eu não provei que eu sei fazer? E aí eu me inscrevi como competidor. E foi quando eu tive a sorte e eu estar no momento certo de inventar ali naquela hora uma pizza de mortadela. Que foi que chamou a atenção de todo mundo. Chamou a atenção porque era uma pizza de mortadela com geleia de laranja, com raspa de limão, feita de uma forma diferente, apenas aquecida
com o calor residual do fogo, não levava ao forno. Então todo esse processo gerou curiosidade. Você já tinha feito essa pizza antes? Não, essa pizza foi gerada muito pitorescamente, porque eu saí da minha cidade, que dá 200 quilômetros de São Paulo, Sim. para ir para esse campeonato, para essa classificatória. E eu fui pensando no caminho o que fazer. Eu sabia fazer a massa. Eu era um padeiro, então eu sabia fazer a massa da pizza tem algumas particularidades, mas eu já dominava essa técnica. Agora, da cobertura não tinha nenhuma inspiração. Cheguei no Mercadão em São Paulo, vocês são cuiabanos aqui, mas lá é tradição a mortadela. Não sei se vocês têm essa tradição de mortadela aqui, mas lá é famoso aquele o pão. sanduíche de mortadela e tal. E eu cheguei lá e me deparei com a mortadela e falei, vou fazer uma pizza de mortadela. Do nada. Assim, um insight do nada. Eu tinha que harmonizar com alguma coisa a mortadela. Não podia fazer só mortadela. E era uma mortadela convencional? Tinha alguma coisa diferente? Uma mortadela italiana. Ah. Já fugindo um pouco das tradicionais. Era uma linha que a Cerati tinha feito, até inclusive, uma linha de mortadela voltada para a linha italiana, já diferente da linha nacional brasileira, que existe uma diferença entre mortadelas, que é até engraçado, a gente pode tocar nesse assunto depois. Aí eu peguei a mortadela, coloquei no carro e segui para a competição, que ia ser no outro dia. Entrando no carro, umas 2 e poucos da tarde, gordo, com fome, então é uma nitroglicerina pura. Por coincidência do destino, uma amiga, a Márcia, tinha me dado uma geleia de laranja com pimenta artesanal que ela fez. E eu tinha esquecido na porta do carro essa geleia. Só para você ver como é que é as coisas, né? Eu olhei a mortadela e olhei a geleia na porta do carro. Falei, o que será que dá misturar mortadela com geleia? No carro mesmo, no trânsito, em plena avenida do estado, eu fiz um canudo de mortadela e passei na geleia e comi. Pô, isso aqui ficou maravilhoso. É um agridoce perfeito. Foi aí que surgiu a pizza de mortadela. Meu Deus, que desafio. E aí? Aí eu só complementei ela com uma stracciatella, que, para quem não sabe, stracciatella é o que vai dentro da burrata. E o que é uma burrata? É uma bolsinha de queijo que tem creme de leite e mussarela fresca dentro. Que é aquele queijo que você come e ela derrete. Então eu peguei a stracciatella e eu fiz uma base para colocar a mortadela, que é uma base. Ela não tem molho, ela é uma pizza branca, ou como os italianos falam, bianca. Fiz uma base, levo ela ao forno, a massa, retiro do forno apenas com o residual do calor, eu solto a stracciatella, solto a mortadela em cima. A boca já tá salivando aqui. Geleia de laranja com pimenta, raspa de limão ou de laranja, tua escolha, e um pouco de granela de pistache. Basta. E como foi para os jurados, a senhora que você viu? Foi muito estranho, porque eles não estavam esperando pizzas assim tão exóticas. E naquela época, vamos falar, o segmento da pizza no Brasil era muito engessado também, as pessoas não saíam um pouco da casinha. Aí um dos jurados, no final da competição, um dos jurados bateu na minha costa, eu classifiquei para o Mundial, que seria na Itália no ano subsequente, né? Que seria 2020. Ele bateu na minha costa e falou, replica essa tua pizza, porque ela é muito mais italiana que brasileira. Aquilo eu guardei e falei, pode ser que dê certo, dê certo, né? 2020 nós tivemos o Covid, 2021 Covid, então não teve competição. A competição só veio acontecer em 2022, que foi quando eu fui para a Itália e eu fiz a pizza na Itália. E aí lá eu peguei a 6ª colocação, caracterizando entre os brasileiros até aquele determinado momento, eu sou o único brasileiro mais bem classificado nesse campeonato. Porque abaixo eu tenho classificações do 10º, eu sou o 6º. Então, acho que foi o ano retrasado que teve um brasileiro que se classificou em 10º colocado, então ele está próximo ali no ranking, mas eu sou o brasileiro mais bem classificado até hoje. Nesse campeonato específico que acontece em Parma todo ano, que é o Mundial de Pizza. Mais de 700 pizzaiolo.
E aí lá no campeonato você chegou com a proposta? Lá no campeonato eu fui um pouco mais audacioso. Eu cheguei com a proposta com a mesma linha e eu fiz uma harmonização com o vinho toscano, de uma vinícola de um amigo. Então eu já fui mais audacioso ainda. Então ali eu entrei um pouco mais e consegui forçar um pouco mais ali a experiência. Você harmonizar a pizza com vinho é uma coisa que você fala muito pouco aqui no Brasil. Nós temos vinhos maravilhosos aqui no Brasil para harmonizar pizzas. Temos vinhos frescos aqui, por exemplo, do Vale do São Francisco, que fica perfeito com pizzas leves. E quando eu falo pizzas leves, eu falo aquela pizza que você pode fazer uma pizza, por exemplo, um filé de tilápia, com creme de avocado, um filé de tilápia. Gente, e para você ver que é tão diferente assim, porque a gente que tá acostumado com pizza convencional. E aqui o brasileiro gosta daquela coisa mais carregada, uma calabresa, um queijo, uma coisa assim bem... Mas é a cultura distorcida que nós temos hoje da pizza, né? A pizza, vamos falar, pizza mãe, que todo mundo evidencia, a pizza napolitana. Ela é uma pizza de 23, 24 centímetros de diâmetro, onde ela é uma pizza por pessoa. Uma quantidade de cobertura, que não se fala recheio. Recheio é sanduíche, pizza é cobertura. Uma quantidade de cobertura. Vai sobre a massa, né? É isso. Uma quantidade de cobertura pequena, porque na Itália você tem um provérbio, um ditado que se dizem assim, mangiare e lavorare. Com pizza é mangiare e lavorare, porque comer e trabalhar. E ao contrário do que todo mundo pensa, italiano gosta de comer pizza durante o dia, não à noite. No Brasil, como a gente tem esse conceito que pizza se come à noite e pizza se come farto, com tanta cobertura, acabou que meio que penalizando isso daí. Então você acaba poluindo a massa. Exato. E aí você deixa um pouco as criatividades de lado. Mas a gente tem muito a aprender com os italianos com harmonizações. O Frederico, só pra gente ter uma noção, a gente vai voltar nessa questão da parte da pizza propriamente, mas lá no campeonato, como que foi você chegar com essa proposta de mortadela? Eu acho que pra eles, eu não sei da região. Não, pra eles, o espanto no Brasil foi muito maior do que na Itália. Sério? Sério. E aí eu tenho uma outra experiência para compartilhar, que é nos Estados Unidos. Porque em 2022 eu fui para... Em 2019 eu fiz essa proeza no Brasil. Foi um espanto, me trouxe uma credibilidade. Em 2022, o Brasil ele só valida se você atravessa o Atlântico. Infelizmente nós temos essa cultura de não validar riquezas próprias. Então essa pizza ela ficou em latência de 2019 até 2022. Ela não teve a expansão que ela teve. Por que ela teve a expansão que ela teve em 2022? Porque lá em 2022 ela entrou nos holofotes. E aí, pro italiano, o que foi o grande trunfo? O italiano já comia pizza de mortadela. Mas ele nunca comeu uma pizza de mortadela com geleia de laranja. Então, esse toque agridoce fez toda a diferença. Fez com que mudasse o conceito. E a classificação dela? Em que você fala assim? No campeonato. No campeonato, sexta colocada de pizza do mundo, né? De pizza telha. Eu fiz uma categoria que era uma categoria que tem várias categorias no campeonato. Tem a napolitana, tem a contemporânea, tem a pala, que ela é direto na pedra, ela é uma pizza mais alongada, e tem a telha. Por que é a telha? É uma pizza que é a mesma característica da pala, porém ela é assada dentro de uma assadeira que na Itália se chama telha. É uma assadeira de ferro, chamam de teglia, né? No Brasil se traduziu para telha. E aí você tem uma pizza mais alveolada, com maior hidratação, muito mais leve, uma pizza que é trabalhada por mais de 48 horas. Então, a massa. Então, todo aquele processo que eu falei para você lá atrás, de fermentação natural, que eu fui buscar na panificação, eu trouxe para o mundo da pizza. E aí tem um outro fator mais interessante ainda em 2019,
que foi quando eu lancei no Brasil a pinça romana, que é uma pizza, posso dizer que ela é pão e pizza. Por quê? Porque ela traz metodologias de produção da panificação, mas no conceito de harmonização e cobertura de pizza. Porém, Nossa. é uma massa que ela também é composta, e aí tem uma história, no meu Instagram tem a história dela tal. Se eu posso até deixar para vocês o meu Instagram, Frederico M. Tomé. Já segue aí, pessoal. E lá tem uma história. Por que ela é pinça romana? Ela é uma produção de farinha de trigo, soja e arroz. É um composto de 3 tipos de farinha, com uma hidratação muito alta. O que é hidratação? É a quantidade de água dentro da massa. Então ela se torna uma massa muito mais leve. E ela é maturada por mais de 48 a 72 horas. Então ela já faz uma pré-digestão. Você come essa massa, ela já está pré-digerida. É por isso que quando você come uma massa, que é uma massa convencional, você come e você tende a expandir. Por quê? Os gases vão produzir lá dentro, vai produzir o CO2 e vai expandir. Quando você come uma massa que ela foi maturada, o brasileiro ele entende muito fermentada. Não, nada se fermenta por 72 horas. Você vai romper tudo, ela é maturada. Só que como a pessoa associa muito maturação com carne, não se usa essa nomenclatura na panificação, se usa fermentação. Ela é fermentada por 72 horas. Não, ela foi maturada, fermentou por 6, 7, 8 horas. Entendeu? E aí você começa essa massa, ela te dá um nível de saudabilidade tremenda, tanto na pizza quanto na pinça. E aí eu trouxe esse conceito. Por quê? Eu falei que a pinça foi a união dos meus dois mundos. Pão, pizza ou os dois? É a pinça romana, que já ela é muito, muito produzida na Itália, teve uma ascendência muito grande nos anos 90, nos anos 2000. Eu conheci ela numa viagem que eu fui em 2015, conheci sem pretensão nenhuma, naquela época eu não mexia com pizza, mexia com pão, e quando eu fui para o mundo da pizza, eu acabei falando, não, eu vou unir essas duas coisas e implementei isso no Brasil. Olha aí, que coisa bacana. E você falou nessa preparação dessa massa, chega a ser 72 horas. E talvez a pessoa chegue ali com um pedaço de pizza, se ela chega com um pedaço convencional, ela fala, não, esse aqui eu vou comer rápido ali, que vou ter a mesma sensação de uma pizza comum. A gente não tem essa valorização de sentar, degustar, porque é um trabalho de 3 dias de preparação de uma massa. Mas aí eu posso falar para você, tudo é trabalhoso. Em 2021, eu participei de um campeonato, então eu nunca abandonei nem a panificação nem a pizza. Sempre eles andaram entrelaçados. Em 2021, aconteceu um campeonato mundial de panetone. E o que acontece? Esse campeonato eu estava esperando ele desde 2017. Aconteceu uma classificatória para o Brasil. Nunca acontecia aqui no Brasil. Sério? Em 2021, esse campeonato veio para o Brasil. 1 ano quase depois do falecimento de um grande amigo. Esse da padaria? Não, de um outro amigo. Que também tinha uma paixão enorme por panetone. Francesco Paolo. Ele morreu do Covid em 2020. E ali eu parei com o projeto Panetone. Só que em 2021 veio essa classificatória. Era uma classificatória para o Mundial que aconteceria em Milão em 2021. Eu me inscrevi aqui no Brasil. Foi só 8 ou 7 competidores, que é um grupo muito seleto. Um panetone, para você começar do zero, com a massa madre, com leite madre, tudo, só para você produzi-lo pra você produzir o panetone, ele leva 72 horas. Ah, eu posso comer? Não. São mais 3 dias para você comer. Então nós estamos falando de 144 horas. Meu Deus. Para um produto. Tudo isso, do panetone eu ganhei aqui no Brasil, o melhor panetone do Brasil em 2021, chancelado por esse campeonato, que é na Itália, que fica em Parma também a sede.
e eu fui concorrer. Só que devido à pandemia, eu fui o único competidor que não pôde estar presente pessoalmente. Eu tive que enviar os meus panetones. Eu não sei a classificação que eu fiquei, porque eles não direcionam a classificação. Mas eu posso dizer que eu fiquei entre os 30 melhores do mundo. Porque é um mundial, onde reúne todos os melhores. E o Brasil participou com uma classificatória. Eu fui o melhor do Brasil e eu fui... E que tinha outros brasileiros competindo também com você? Aqui no Brasil foram 8 competidores, né? 7 ou 8 competidores, não me recordo bem. Então daqui eu fui o melhor. E aí é só o melhor que vai competir na Itália. Perfeito. Nossa. Então aí você já leva, você vê o quanto um alimento, às vezes a pessoa fala, vou simplesmente pegar um alimento. Você não sabe o que está atrás daquilo ali, o quanto leva de trabalho para chegar naquele... Tem uma história, né? Eu sempre falo assim, quando você come algo que é prazeroso, algo que é muito bom, a gente tem que pensar que atrás disso tem uma receita, talvez de vó, tem uma receita de... Tem. Eu posso dizer para você que a própria pizza, a pizza de mortadela, ela tem a receita de um fato que eu olhava as pessoas fazerem em bares na minha cidade. Olha aí. Que é o simples fato de você cortar a mortadela em cubos, colocar álcool e colocar fogo. A flambagem, né? Flambagem, sendo mais gourmet. Sim. E por que você faz aquilo? Porque a mortadela, consequentemente, ela guarda sobre a refrigeração. A mortadela gelada, ela tem um sabor. A mortadela aquecida, não no forno, ela aquecida, ou temperatura ambiente, ela tem outro sabor. Você nunca pode, é uma ofensa para um italiano você colocar uma mortadela ao fogo, ao forno, ao fogo. Mas você comer ela em temperatura ambiente é o que eles preconizam, porque ela fica pendurada. Você tem fotos dessa pizza? De como tenho. Vou pedir. Tá, depois a gente vai projetar aqui para vocês terem uma ideia. O pessoal vai colocar aí na tela para vocês ver como que é, porque a gente fala assim, e já me deu água na boca só de você falar. Mas para vocês terem uma noção de como que é essa pizza, como que foi. E a flambagem dela nada mais é do que usar o calor residual da massa para dar uma aquecida na mortadela e fazer com que ela solte aqueles óleos essenciais que ela tem, que dá aquele sabor, aquele cheiro de mortadela, aquele sabor. E a mortadela, como eu sempre brinco, como as profissões, a profissão de padeiro ela nunca foi evidenciada, a profissão de pizzaiolo nunca foi evidenciada, a mortadela também ela foi por muito tempo marginalizada, né? Hoje ela está em evidência. Hoje você tem mortadelas mais caras do que presunto. Sim. E é interessante trazer, porque muita gente fala pizza de mortadela, até não soa bonito, né? Mas quando a gente entende um contexto, uma história, a gente vê essa valorização e a gente não generaliza tudo, né? E aí ela chegou no seu apogeu, como eu tinha comentado, em 2022, que foi quando eu classifiquei, fui muito bem classificado lá. E aí todo mundo ficou curioso em saber a pizza de mortadela. E aí o negócio ganhou... assim, eu falo que espalhou, né? E aí não teve como mais voltar para trás. Legal. E falando um pouco da massa, assim, Frederico, você até já falou algumas partes, mas quais que são as principais diferenças entre a fermentação, podendo se dizer rápida ou convencional, para uma fermentação natural? Vamos lá, eu faço uma analogia muito rápida, muito didática para você entender. Uma pizza que você produz ela às 3 horas da tarde, que é onde o pizzaiolo entra, ele produz às 3 horas da tarde, ele vai bolear e ele vai colocar um fermento e ele vai assar às 7 horas da noite para começar já a fazer o seu delivery, a sua venda. Essa pizza é o mesmo que você pegar uma colher de farinha de trigo e colocar na tua boca para você comer. Por quê? Porque a micrologia da parte da fermentação, ela não trabalhou. Ela só apenas cresceu. Ela só apenas criou gás, o CO2. Ela só apenas fez com que a massa se expandisse. Só isso. Ela não trabalhou na massa. Quando você pega essa massa, você produz essa massa, você inocula o fermento, porque fermentação natural, só um parênteses, tudo é fermentação natural. Fermento biológico da tua geladeira, da tua casa, ele é um fermento natural. A questão é como você trabalha isso. Então, para você ter uma massa das 3 horas da tarde até as 7, para você
produzir ela, você tem que colocar, por exemplo, em 1 quilo de farinha, você tem que colocar, vou dar um número, um número fictício, mas um para você entender. Eu tenho que colocar 50 gramas de fermento. Certo. Ok? Numa fermentação, num processo, quando a pessoa fala, eu fiz um pão de fermentação natural, ele não sabe o que ele está falando. Porque todo pão é de fermentação natural. Agora, quando ele fala, eu fiz um pão no processo de fermentação natural, ele sabe do que ele está falando. Por quê? Se ele faz o pão ou a pizza com essa daí, ele coloca 50 gramas, 3 horas depois a massa está pronta. Para o processo, demora um tempo, ele tem que maturar a massa. Então ele vai colocar, ao invés de 50, ele coloca 5 gramas de fermento. Você dá condições para aqueles micro-organismos que têm água, farinha, que é um meio de nutriente para eles, criar toda a parte enzimática, toda a parte aromática, A ativação, né, ali. quebrar o amido em glicose e assim por diante. Para quê? Para ficar mais fácil a tua digestão. Se você coloca a farinha na tua boca, que é aquilo que eu mencionei, você vai ter a farinha bruta. Então você tem que comer e você tem que digerir toda aquela farinha bruta. Certo. Você vai gerar gases lá dentro. Porque automaticamente você vai fazer um pão ou uma pizza lá dentro. E ela fica até um pouco mais pesada, Sim. vamos dizer assim. Quando você pega uma massa que ela já foi maturada, é o efeito da aranha. Que a aranha não tem dente. Ela inocula enzimas digestivas dentro do alimento e depois ela suga. Ela já está pré-digerida. Então, quando você ingere uma massa que ela ficou ali maturando sobre refrigeração por 36, 48 horas, de 24 acima ela já tem benefícios. Você tem os benefícios do quê? Maior captação de nutrientes, melhora no conforto gástrico, melhora no pico glicêmico. Então, as pessoas que precisam ter esse tipo de necessidade, elas buscam isso como uma terapia. E as pessoas que querem comer bem, eles buscam isso como um padrão de vida. Porque você vai comer, você pode deitar e dormir, não vai te fazer mal. E em relação ao sabor? Aí é que nem eu falar, vou pegar uma pinga que foi produzida hoje e vou tomar, e vou pegar uma pinga que foi envelhecida por 10 anos. Perfeito. O sabor é completamente mais complexo, é muito mais complexidade de sabores. Então a gente pode resumir de tudo isso aí que o segredo, então, é o tempo. Isso é uma coisa que a indústria não conseguiu sintetizar. Perfeito, eu acho que... Esse é o maior pulo do gato. A indústria ela não conseguiu sintetizar. Hoje, nós temos condições, mediante a tecnologia de alimento e estudos, que nós conseguimos produzir algo natural, que é as enzimas, as massas madres, que eu venho batendo nessa tecla, e eu tenho muita confiança que isso vai ser a nova revolução da indústria, é você inocular esses tipos de produto dentro da sua produção. Porque o que o micro-organismo ele cria? Nas 36 horas, vamos taxar com 36 horas de produção. Ele cria enzimas que vai ser quebrar, alfa-amilase, maltase e outras coisas mais, que vão quebrar as partículas para ficar mais fácil para você digerir. Hoje a indústria ela conseguiu sintetizar essas enzimas através de processos naturais e massas madres que já têm essas enzimas que foram cultivadas em laboratório. Você inocula isso no teu alimento. Então você já tem um upgrade. O que você faria em 36, você consegue ter as mesmas qualidades em 12. Nossa. Então isso é um ganho muito grande para a indústria. Porque a indústria não conseguiria sobreviver se ela produzisse um alimento que demoraria 36 horas para ficar pronto. Sim. Mas quando você sai de um alimento de 3 horas para 12, já começa a ser mais... Você dá um espaço ali para trabalhar. Sim, né? E você começa a ser mais plausível. E você está entregando um alimento com qualidade. Você está entregando um alimento que vai fazer algo diferenciado. É uma terapia, algo muito importante. É que nem as pessoas falam, se eu comer uma massa maturada por 72 horas, eu sou celíaco, eu posso comer? Não. Celíaco não pode comer. Porque o celíaco ele é alérgico ao glúten. Ele não vai comer. A massa ela pode ficar por 180 horas
ele vai ter o glúten. O glúten existe, não tem como tirar. Agora, se ela tem intolerância à glicose, ao glúten, é óbvio que uma massa com pouca maturação, ela vai ter muito mais reação do que uma massa com uma longa maturação. Certo, maravilha. E você também é consultor? Sim, hoje eu estou atuando numa indústria de panificação em Brasília, foi por isso que eu resido em Brasília. Implantei, inclusive, esse conceito da massa madre no pão francês, que é um dos alimentos mais assim consumidos hoje no Brasil, né? É o pão mais brasileiro que existe. Me especializei nele. O símbolo da minha padaria era 3 pães franceses. Ainda, não existe ainda. São 3 pão franceses. Eu falo que é o pão mais brasileiro que existe. Tem um artigo que eu escrevi num site e eu falei, é o pão mais simples e mais difícil de ser produzido. Sério? Sim. E eu consegui implantar o conceito da massa madre, já essa nova tecnologia, nessa indústria que hoje eu trabalho em Brasília. E como que você vê, como que foi essa implantação, ou como que está sendo essa Algumas implantação? resistências, mas o benefício cobre qualquer dúvida. Mas qual que é o principal, assim, o que as pessoas falam que é a maior força contrária que você Mudar enxerga? a característica do produto. O pão francês, ele não aceita nenhuma mudança na característica real do pão francês. Sério? Então eu consegui colocar isso sem mudar a característica do pão francês. E como que você vê as empresas, as padarias? É tudo muito novo, né, Fernando? Isso é tudo muito novo, essa linha, tudo que é novo gera um pouco de insegurança, gera um pouco como é que eu posso dizer? Resistência, né? Mas eu acho que isso daí vai... Com o tempo. Com o tempo, como foi o ganho. Hoje as pessoas elas estão buscando, por exemplo, pães com fermentação natural, isso já está em evidência no mercado, pães com longa maturação, pizzas, até mesmo pizzarias, você já está vendo no seu portfólio massa maturada, fermentada, né, mas na verdade é maturada por 48 horas, massa de longa maturação, que é um jeito mais assertivo de se falar, massa de longa maturação. Então, você está vendo as pessoas colocarem isso no seu portfólio já como um atrativo de venda. E por ela levar mais tempo, logicamente, eu acredito que o custo disso aumente. Ou não? O custo pode aumentar hoje, no primeiro momento, justamente por causa da mão de obra, né? Porque nós temos uma escassez de mão de obra especializada nisso daí. Mas isso está mudando. Eu acho que isso daí no futuro, já isso vai ser... As pessoas vão começar a se adaptar com isso. Na parte de preparação, a gente não pode dizer que o custo aumenta. Não. É mais a questão do tempo mais mesmo. pelo tempo, justamente. No custo não, porque o custo é a mesma coisa. Os insumos são os mesmos. Perfeito. E hoje, falando da empresa do Frederico, como que tá? Hoje está com a padaria? Hoje não. Eu arrendei minha padaria. Minha padaria existe ainda. Padaria Tomé, em Angatuba, interior de São Paulo. Ela existe, eu arrendei, foi uma opção minha para mim mudar para esse novo projeto de vida que eu tenho. Hoje eu falo que eu sou uma empresa. A minha empresa hoje é o Frederico, hoje consultor. Então eu tenho um acordo com essa empresa que hoje eu trabalho. Eu fiz um contrato com eles, onde eu fiz toda a parte estou fazendo a parte da gestão de inovação. Que bacana. Eles estão implantando uma máquina que está vindo da Alemanha, toda a parte de inovação, fazendo toda a tecnologia 4.0. Isso é uma coisa que o mercado de trabalho, a precariedade do mercado de trabalho fez com que a indústria se modernizasse. Então, isso é um novo salto que o mercado vai dar. Essa industrialização e a preocupação de você manter aquele produto mesmo industrializado com as características do artesanal. Ótimo. E aí você tem que buscar fora do país, porque é muito dificultoso você ter essa tecnologia aqui nacional. Algumas empresas já estão começando a se manifestar, mas buscando informações fora. E dentro dessa empresa, você tem aplicado esse propósito da fermentação, mantendo a qualidade. E lá dentro, como que foi para eles receber essa nova proposta? Lógico que quando eles contrataram você... O gestor ele é muito aberto nesse ponto, ele é um cara também visionário, ele é um cara que
investe em tecnologia, investe em inovação, então para ele foi muito fácil. Você tem algumas resistências mais da parte comercial, quando você oferece algo novo no mercado, até as pessoas começarem a olhar e ver que aquilo ali é um benefício, né? Mas eu posso dizer para você, a industrialização da panificação e da pizza, as pessoas não vão se contentar mais com aquela pizza de supermercado, da caixinha, que vem com uma fatia só e colocar no forno. Aquilo ali foi pizza algum dia. Hoje não mais. Hoje as pessoas querem uma pizza já com uma massa mais trabalhada, com um sabor mais exótico, pode ser, por exemplo. Ou diferente. Ou os tradicionais, mas Sim. porém bem feito, entendeu? Exatamente. As pessoas querem um pouco mais de artesanal, de parte artesanal, de ver o conceito, né? E hoje eu tenho alguns projetos em aberto, que são projetos, por exemplo, de produção de massa em longa escala de pizza. Para quê? Para disponibilizar para aquelas pizzarias, por exemplo, que não têm condição de produzir, você já produz a massa usando a tecnologia do ultracongelamento. E aí você congela o alimento, congela a massa e depois você regenera ela no futuro. E isso não modifica? Nenhum, muito pelo contrário, só traz benefício. Nossa, que bacana. Que é o mesmo salto que o pão congelado deu no mercado e hoje abrange o mercado nacional inteiro. Frederico, maravilha. E tem muitos empresários que estão nos assistindo ou pessoas que estão começando a empreender. E tem um ponto muito importante que eu achei de você falando, que foi o quê? A criatividade. Eu acho que o segredo de tudo isso foi o fato de ser criativo. Desde o concurso, desde quando você começou lá na sua padaria. Só que muita gente enxerga isso como um desafio. De talvez não acreditar numa ideia que a gente sabe que vai dar certo, tem um grande potencial. O que você pode deixar de mensagem para esse empreendedor? Eu acho que é assim, você tem que ter uma premissa na tua vida. Queira ser um entre poucos, não um entre outros. Você tem que deixar alguma coisa. Um homem tem que deixar marcas. Porque você passar por passar, vai ser mais um. Então você tem que inovar. E as pessoas que deixaram marcas na história, algum momento foi chamado de louco. E talvez não acertou de primeira. Sim. Algum momento foi chamado de louco, algum momento foi chamado de doido, como eu já fui. E assim, às vezes as melhores coisas vêm através de possíveis loucuras, né? Audácia. Então eu acho que assim, o profissional, não só o empresário, mas eu estou falando agora como um profissional. O profissional ele tem que estar sempre se inovando. Ele não pode entrar numa zona de conforto. Eu falo que a zona mais perigosa que existe na tua vida é quando você entra numa zona de conforto. Você tem que estar sempre inovando. Sempre inovando. Então, tem até uma brincadeira que você não pode querer viver o amanhã, hoje, e nem viver o passado. É o presente. Viva o presente. Então inove ali, faça a inovação, faça acontecer. O presente, ele é um presente pra gente. Aí eu falo, seu filho quer ser o quê? Médico? Seu filho quer ser advogado? Seu filho quer ser engenheiro? Eu nunca vi um pai falar, meu filho quer ser padeiro. Nunca vi um pai falar, meu filho quer ser pizzaiolo. Você já parou para pensar que o padeiro é o cara que traz o primeiro alimento teu durante o dia? A maioria das pessoas come um pão no café da manhã. Sim. Para você comer um pão, você tem que ter tido um padeiro. É os detalhes que a gente não observa. Eu quero comer uma pizza. Você tem que ter um pizzaiolo. Então, a pizza é o alimento mais consumido no mundo hoje, né? Olha a valorização que tem um profissional com um gabarito hoje. Sim. Assim. Então eu acho que assim, as pessoas têm que começar a repensar um pouco em coisas de profissão. E aí eu faço aquela brincadeira com você. Você quer me conhecer? Não digita meu nome. Digita no Google, padeiro do interior. Gente, ele fez essa brincadeira aqui comigo antes da gravação. Eu falei, Frederico, ele falou assim, não, faz o seguinte, digita aí no Google, padeiro do interior. E eu digitei, e eu
Faz aí, eu não vou falar mais nada, só façam. Digita no Google, padeiro do interior, que você vai ver o rosto ali do Frederico estampado assim. Mas esse é o valor, esse é o preço, na verdade esse é o fruto de um diferencial que você escolher fazer. Sim. Né? Isso tem bastante fazer relevância. Com amor, você tem que fazer com paixão, você tem que ser apaixonado pelo aquilo que você faz. Se tudo que você colocar amor, paixão, gosto, vontade, você vai chegar onde você quer. Isso é inevitável. Com menos tempo ou com mais tempo, você vai chegar. Porque você não pode desistir. Isso não pode. Fica a dica aí para você profissional que talvez está trabalhando dentro de uma empresa, faça o seu melhor onde você estiver, ou se você é empreendedor também, faça o seu melhor, porque o resultado vai vir, os frutos você vai colher e vai acontecer assim como aconteceu na vida do Frederico. Frederico, a gente está chegando já para o finalzinho do nosso programa. E para a gente finalizar, qual é o segredo de uma boa massa? O segredo de uma boa massa está na vontade de você fazer. Porque ela não tem segredo. Eu posso dar uma receita para você agora. Uma receita de pizza nada mais é do que 1 quilo de farinha, 700 gramas de água, 22 gramas de sal, 3 gramas de fermento. Acabou. Essa é a receita. Agora, você vai ter sucesso? Depende de você. Esse é o maior segredo, é você buscar, é você melhorar a sua técnica, é você buscar entender a massa, você ver o ponto exato, você saber sobre o que você está fazendo. Esse é o segredo. Perfeito, eu já até anotei a receita, ainda bem que o podcast é gravado, que eu vou fazer essa receita e com certeza vai ser um sucesso. Quero te agradecer, Frederico, pela sua participação. Foi uma honra ter você aqui nesse intervalo. Agora ele já vai pegar o voo direto para Brasília, mas quero agradecer em nome da TV Capital de você disponibilizar seu tempo e deixar essas dicas valiosas, deixar a sua história aqui para gente. Estou à disposição, quem queira saber um pouco mais sobre... tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar no privado, como eu já falei, o meu Instagram. Mas eu só tenho uma coisa para falar para quem hoje está em dúvida ou é aspirante a produzir pão ou pizza. Se joga. E depois que a farinha entra, nunca mais sai. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Frederico, mais uma vez. Obrigado para você que nos acompanhou aqui no programa Capital Empreendedor. Nós queremos agradecer a sua audiência e dizer que é sempre um prazer estar aqui com você na TV Capital, a sua TV, canal 9.1, a nossa TV que abrange Cuiabá, Rondonópolis e os 11 municípios da Baixada Cuiabana. Deus abençoe e até o próximo programa.